Oi, boa tarde a todos. Boa tarde. Tudo bem? Olá, Júlia. Tudo bem e você? Oi, tudo bom, Flávio? Vamos aguardar uns 2 minutinhos, tá? De cortesia, para as pessoas irem entrando e a gente começa com a palestra. Olá, só testando câmera e áudio. Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo ótimo, Marina. Boa tarde, buenas tardes. Oi, Georgia, tudo bem? Tudo bem? Bem-vindos. E nós vamos poder projetar, né, nossa própria apresentação. E aí você vai habilitar no momento. Ok, obrigada. Gala, você tá me ouvindo? Acredito que não. Tá. Marina, você tem aí a forma de compartilhar, né, a sua apresentação? Tem, ó, aparece a opção de share screen, mas está Tá. desabilitada. Está desabilitado? É, Tá, host disabled. Para mim também está desabilitado. tá. Para mim também. Ok. Agora habilitou, tá? Tá, vocês têm que configurar, né? Ou já foi? Agora já consigo? Para Tá, mim eu já acho que já aparece a consigo. opção. Para mim ainda continua Tá. desabilitado. Vivian, bom dia. Para mim também não aparece habilitado. Tá.
Prontinho? Já está todo mundo com o negócio habilitado? O meu parece ainda desabilitado, Vivian. Quem que está falando? Marcos? Fala host disable participant screen sharing. No meu caso, parece que está habilitado, porque se eu habilitar, vai desabilitar quem habilitou, que é da Geórgia. Tudo bem, eu já Agora já está todo mundo. já desliguei a minha apresentação para que vocês possam fazer na ordem, tá bom? Quem que está falando? George está falando. Tá, obrigada. Não, desculpa, é porque eu estava testando o share screen. Pronto. Então, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Bom dia lá no Brasil, né? Aqui na Espanha estamos já depois do almoço, vocês ainda com um pouco de fome, acredito. Temos hoje a reforma tributária do Brasil. Contamos com uns palestrantes de primeira fila, todos de escritórios e empresas associadas à Câmara de Comércio. E eu vou começar dando a palavra para o Marcos Lázaro, da Franco Advogados. Bom dia a todos, tudo bem? Queria agradecer a todo mundo da Câmara, em nome da Vivian. A gente já teve o prazer de se conhecer pessoalmente em outros momentos, e tentar falar um pouco de um assunto que seria muita pretensão minha querer falar da reforma tributária como um todo em apenas 20 minutos, né? Que é o que foi dado pelo pessoal da Câmara. Mas, assim, a intenção aqui, eu vou compartilhar uma breve apresentação, que eu acho que visualmente é mais fácil a gente conseguir acompanhar. Deixa eu ver se eu consigo habilitar aqui. Só um minutinho. Não sei se vocês conseguem ver aí como que está aparecendo. Tá perfeito. Tá certo, né? Você está vendo só uma imagem, né? Só do escrito reforma tributária, é isso? Isso. Que para mim dá um pouco diferente aqui. Tá. Bom, então, seria, como eu estava falando, seria muita pretensão da minha parte querer falar da reforma tributária em apenas 20 minutos, né? Então, a nossa intenção aqui é fazer um breve considerações do que é reforma tributária, tá? E para isso é muito importante a gente entender um pouco a complexidade que é a legislação brasileira quando se fala de tributação, tá? Porque para quem vem de fora é muito comum trabalhar com a legislação deles, a minha legislação, um país menor, uma legislação mais simples. E no Brasil a gente precisa entender que, como uma federação, a gente trabalha em 3 níveis, entre União, Estados e municípios. E cada um deles tem aí o seu poder para legislar e para criar tributos, de acordo com o que a Constituição Federal nos autoriza. Então, basicamente, olhando sobre um aspecto do legislativo, aí da lei, basicamente, nós teremos a Constituição Federal, né? Nós teremos aí o Código Tributário Nacional, que seria uma lei complementar, não foi feito como lei complementar, mas foi recepcionada como uma lei complementar, tá? E ela tem um caráter supranacional, ou seja, ela dá diretrizes para todos os entes federativos, estados, União e municípios legislarem sobre matéria tributária.
Aí cada ente federativo tem aí a sua própria legislação. Então, a União tem a legislação própria dela por meio de lei ordinária, a estados e municípios também, de acordo com a sua lei orgânica, lei ordinária, municipal ou estadual, que instituem tributos, caracterizam as formas de incidência. Tá? Isso nos gera, basicamente, 94 tipos de tributos diferentes. Isso entre contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios, taxas, tributos, no caso, impostos, enfim, diversos tipos de tributos. Mas isso vai mais além. A gente tem 27 unidades federativas estaduais, no caso, 26 estados e mais o DF, cada um podendo estabelecer o seu próprio ICMS. Então, mais uma legislação específica para cada um deles. Então, a gente poderia falar que, ao invés de um ICMS, nós temos 27 ICMS diferentes. E a mesma coisa acontece com a lei municipal. Quando a gente olha para os 5.570 municípios que tem no Brasil, a gente fala, então, em 5.570 legislações de ISS. Tá? Isso, evidentemente, traz para a gente muita complexidade quando você olha sobre o sistema tributário nacional. Então, a gente tem Poder Executivo, além disso, no caso aqui, colocando a União, ela também traz para si os regulamentos próprios dela. Ela vai fazer os decretos regulamentadores, no caso de como é que vai se operacionalizar a incidência de determinado tributo. Ela gera atos normativos específicos também, uma instrução normativa com a data do pagamento do tributo, qual é o tipo de guia que você precisa entender e recolher. Mais do que isso, ela tem um tribunal administrativo. Então, ela tem, por exemplo, o CARF. O CARF ele é responsável por julgar alguns entendimentos, algumas autuações fiscais que podem vir. O contribuinte recolheu de maneira indevida algum tributo, foi autuado, isso foi levado para o Conselho Administrativo, o Tribunal Administrativo, que está na esfera ainda do Poder Executivo, e lá foi decidido alguma coisa. E isso também, para a gente que trabalha com a tributação, é uma norma, apesar de não ser feita pelo Poder Legislativo, ela tem um caráter normativo para a gente também, porque com base nisso a gente vai entender como que os conselhos administrativos eles pensam. Isso a gente traz de novo para estados e municípios. Então, estados, por exemplo, como São Paulo, nós temos aí o Tribunal de Impostos e Taxas. Dentro deles, também decisões administrativas. Quando você fala em questão municipal, em São Paulo especificamente, você tem uma estrutura também montada. Em alguns municípios menores, o próprio prefeito acaba sendo a última instância julgadora. Então, você começa a entender que existem diversos atos normativos que também alinham com relação à tributação. E não se for suficiente, diversos desses atos, por muitas vezes, vão parar aonde? No Poder Judiciário. Por quê? Porque eles são, algumas vezes, ilegais, eles cometem excessos, eles agem fora do que a Constituição Federal veio e disciplinou como competência tributária para ele. E dentro do Poder Judiciário, a gente vai ter, basicamente, a Justiça Federal. Primeira instância, a Justiça Estadual, no caso, ICMS e ISS, a gente vai falar de estadual, e quando vai falar da União, a gente fala aí de Justiça Federal. Mas não só isso, a gente tem graus de apelação. A gente tem Tribunal Regional Federal e Tribunal de Justiça. E também emitem aí decisões judiciais. Né? E em nossa última instância, a gente tem o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Um deles restrito basicamente a leis infraconstitucionais, que são elaboradas pelas entidades, pelos entes federativos, e outro pelo Supremo Tribunal Federal, que vai analisar se a legislação está de acordo com a Constituição Federal. Basicamente, a gente tem essa complexidade. E isso, evidentemente, é demonstrado em horas trabalhadas para que o empresário consiga pagar o seu tributo. Aqui nós estamos falando basicamente de custo Brasil. Por quê? Quanto custa eu ter um departamento tributário que entende toda aquela complexidade, desde Constituição Federal, leis complementares, leis ordinárias de cada ente federativo, com base nisso, entendimentos de tribunais administrativos, entendimentos de tribunais judiciais. Isso aqui é um puro reflexo de como é a nossa tributação no Brasil. Se você pegar aqui, evidente pelo Banco Mundial, é um estudo. Empresas que pagam, demoram muito mais horas por ano para poder fazer o seu pagamento, seu compliance tributário. E a gente analisa que o Brasil, comparado com a Espanha, ele é basicamente 15 vezes mais complexo, se você for analisar, quando você olha a tributação brasileira. Tá? Mais do que isso, a gente olha também no estudo da FGV e entender como é que vem sendo essa evolução da carga tributária no Brasil sobre PIB. Tá?
E a nossa carga tributária no Brasil sobre o PIB, ela vem aí desde 2004, mantendo uma certa estabilidade, chegando ao seu ápice hoje em torno de 33,7%, sabe o valor do PIB. Então, é um país que tem uma carga tributária também bem elevada quando se compara em toda a produção que a gente tem realizado aqui. E, basicamente, olhando isso de acordo com entidades federativas, a gente consegue perceber que o grande arrecadador é a União Federal. Desses 33%, ela arrecada aproximadamente 21%. Esses tributos parafiscais são outras entidades, estados em torno de 9% e municípios em torno de 2,3%. Evidente que para que você tenha autonomia federativa é importante que você tenha recursos próprios, né? E aí a tributação vem dizer isso para você, ela vem é uma forma de ela arrecadar impostos, arrecadar recursos que está na sociedade e levar para os cofres públicos para que ele execute as atividades constitucionalmente previstas por eles. Então você percebe que a Constituição a União Federal é detentora de praticamente 65% de todo o tributo arrecadado no Brasil, né? E aí a gente começa a entender um pouco mais essa complexidade de como é que é a operação brasileira, o Brasil como um todo. A gente tenta entender um pouco mais o que a reforma tributária traz, qual que é a intenção dela, na verdade, com relação a isso. Ela vem basicamente, nesse primeiro, na PEC 45, que virou a emenda constitucional 132, ela vem tratar de consumo, ela também altera regras de IPVA. IPVA antes era só para veículos automotores, carros. Agora, embarcações e aeronaves também entram como base de cálculo, como hipótese de incidência do IPVA. O IPTU, que antes deveria ser atualizado por lei municipal, agora o próprio prefeito pode alterar também a base de cálculo dele para fins de aumento do impacto da arrecadação. O ITCMD, que antes se restringia apenas ao Brasil, ITCMD, para quem é de fora, é impostos, transmissão, causa, mortes e doação, é o nosso imposto de herança, né, o State Tax nos Estados Unidos, o nosso imposto de herança ou doação, também, doação em vida. Ele é um imposto estadual. E antigamente só se sujeitava a tributação bens localizados no Brasil, né, com uma alteração legislativa, com a alteração da Constituição por meio da PEC. O Brasil ele consegue agora alcançar doações e heranças fora do Brasil, desde que você seja residente fiscal brasileiro. E também a taxa de iluminação pública também teve uma pequena alteração, trazendo, na verdade, o que já vinha sendo feito pelos municípios, só trazendo um caráter mais, uma roupa mais de legalidade no que já vinha sendo feito pelos municípios. Tá? E que visa, basicamente, então, a PEC? Tentar diminuir um pouco a complexidade. Nesse ponto, ela é muito interessante porque ela visa trazer uma menor complexidade. Ela tira aqueles 5.570 legislações municipais, 27 legislações estaduais de ICMS e tenta colocar meio que dentro de uma própria caixa. Tá? Isso comparado também com outros tributos federais, que aí no caso seriam as contribuições de bens e serviços, que é a CBS. Tenta trazer um pouco de neutralidade. Ou seja, no Brasil a gente tem um problema muito sério que a alocação de recurso ela é muito feita com base na tributação. Então, no Brasil, é melhor você ter um sistema, às vezes, mais arcaico de produção para fins de tributação do que você optar por um meio mais efetivo, que tragaria mais recursos, mais riqueza para o Brasil, e você acaba optando porque a tributação é mais favorecida. Dizendo isso de forma bem simplista, no Brasil, é mais caro você comprar uma construção de uma casa. É mais barato por uma questão fiscal você construir todos os seus itens da obra, pilares, enfim, dentro do campo da obra, você pagaria o ISS, grosso modo 5%, enquanto você comprando no pré-moldado pagaria ICMS a 18%. Grosso modo seria isso. Então você faz com que indústrias que poderiam ser indústrias de casas pré-moldadas, por exemplo, não tenham um incentivo fiscal, ou melhor, elas sejam prejudicadas para fins de alocação, olhando a tributação. O que, na verdade, a tributação deveria ser simplesmente um pano de fundo e não como uma decisão preponderante para que as empresas alocassem seus próprios recursos. Transparência, seria entender quanto eu pago de imposto. No Brasil, ninguém sabe, basicamente, quanto você paga de imposto, principalmente o imposto sobre o consumo. E aqui a gente fala de, principalmente, baixa renda. Por quê?
são os que mais pagam proporcionalmente sobre a sua renda, são as pessoas que têm uma alíquota maior, que pagam sobre o consumo de bens e serviços, por exemplo. Porque proporcionalmente o valor da renda dele sobre o consumo é muito maior e ele não tem essa noção, essa transparência. Tá? E tentativa de redução de litígio. Imagine que aquela quantidade de legislação que a gente falou anteriormente, aquilo ali acaba indo parar no judiciário, então também teria uma tentativa de uniformizar e reduzir os litígios. Trazendo aqui um pouco mais do que a gente está falando. A gente está falando, então, da reforma tributária, basicamente, IPI, PIS, COFINS de importação, federais, ICMS, que é estadual. Aqui falando de consumo, tá? Esquecendo aqueles outros tributos sobre PVA, enfim. Basicamente sobre a questão de consumo, que eu acho que seria mais efetivo às empresas daqui. ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal. Isso transformaria, basicamente, em a CBS e o IBS. O IPI seria mantido ainda para fins de Zona Franca de Manaus, para tributar produtos que não são da Zona Franca de Manaus. E o imposto seletivo. Não é imposto sobre serviço, é um imposto seletivo, conhecido também como imposto sobre o pecado. Né? Aqui a gente tem a CBS e o IBS, seria um imposto, seria o IVA dual. É, na verdade, o IVA tradicional, que é conhecido mundialmente pela OCDE. Aqui no Brasil a gente vai fazer dual, ou seja, não é um IVA só, é um IVA dividido em dois. Eles teriam basicamente as mesmas características, as mesmas bases de incidência, o mesmo, entre aspas, tudo, só que ele tem a distinção de receita, ou seja, uma parte vai para o Estado, município, e a outra parte vai para a União Federal, seria no caso a CBS. Tá? Aqui falando um pouco do imposto seletivo. Ele teria uma finalidade basicamente extrafiscal. Tá? Ele seria visando aí tributar produtos que seriam prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. A gente não tem uma definição específica do que seria ainda saúde e meio ambiente para fins de tributação desse imposto seletivo. Ao meu entender, poderia ser, da forma que você analisar, você pode considerar como basicamente todo tipo de consumo e de serviço ele tem uma certa prejudicialidade à saúde ou ao meio ambiente. Então, talvez seja mais um jeito de tributar tudo. Nós não sabemos, precisamos de uma lei complementar, uma lei ordinária aí para poder estabelecer melhor a questão das definições sobre o imposto sobre a seletivo. Ele integraria a base de cálculo dos atuais ICMS e ISS e também da CBS e IBS. Ele seria um imposto cumulativo, ou seja, ele não gera crédito, você paga, ele não gera crédito para você. Seria totalmente contrário ao que é o IVA. Ele é monofásico, incidiria apenas em uma fase. A alíquota seria estabelecida por lei ordinária, no caso, na lei do próprio da União Federal. Incidiria aí sobre armas e munições e também sobre extração, no caso de produtos extrativistas, tá? 1% do valor do produto. Esse seria basicamente o imposto sobre imposto seletivo. Tá? Falando um pouco do IVA dual, que seria a CBS e a IBS. A gente teria, aqui com algumas exceções, uma alíquota única. Então, não importa o que você faça, a tributação é igual para todo mundo, o que traria um pouco de neutralidade. Temos a exceção. A legislação seria uniforme, então o que se aplica para a União se aplica para Estado e município. Então, teoricamente, a gente teria aqueles calhamaços de legislações estaduais, convênios e legislações para cada entidade diminuída. A incidência seria ampla, basicamente todo mundo estaria sujeito a essa tributação, pagaria no local do destino e não no local onde é produzido o bem, o que é interessante. Então, esses impostos ficariam aí mais no local do destino. Não cumulatividade plena, é isso que ele visa. Então, tudo que eu consumi, que eu comprei, eu posso me creditar e não ficaria aí pensando se ele é um bem essencial à minha atividade, como acontece com o PIS e para COFINS, está numa legislação específica. Então, basicamente, tudo que eu creio que eu gasto e tem incidência do IVA, do IBS ou da CBS, eu poderia tomar como crédito também. O cálculo seria por fora, então a alíquota seria sempre sobre o valor do produto, então é 10% de 100 é 110, e não 10% de 100 é 10, porque na verdade a tua base é mais do que de 90, porque 10 é imposto e 90 é produto, então na verdade 10% sobre 90 daria 9 e não 10. Então quando você faz o cálculo por dentro, você meio que mascara uma alíquota maior, né? E nesse caso seria por fora. Teoricamente, a gente estaria falando de uma rápida devolução dos créditos, não teria muito segredo do que você precisaria fazer
ICREDAC para ICMS, dependendo de quando você tem crédito acumulado, não precisaria fazer conta gráfica, seria uma devolução mais rápida de crédito, é o que prevê a nova reforma, e também teria o cashback, que seria uma forma de devolver os tributos para as classes menos favorecidas, como se fosse um tipo de, chamado também até mesmo como uma bolsa imposto, mas é um cashback, devolver o que ele pagou de imposto sobre os produtos. Tá? Falando rapidamente aqui, que eu sei que o tempo já deve estar ou estourado ou está para estourar, a gente teria aqui a questão da redução de algumas alíquotas. Então, produtos como a cesta básica, produtos agrícolas, frutas, ovos, serviço de educação superior, ProUni, teria algumas isenções de até 100%, tá? Do valor do IVA, no caso aí, ou do IBS e do CBS, ou só do CBS. Redução de 60%, serviços de saúde e educação, produtos agropecuários, pesqueiro, florestais, enfim, transporte público, relacionado à segurança pública também, teremos algumas reduções. Aqui a gente começa a ter as exceções, que o IVA, na verdade, ele visa trazer neutralidade, ele visa trazer base ampla, incidência total, mas aqui a gente começa com as exceções, e aí também serviços intelectuais sugeridos à categoria de classe, eventualmente como advogados, médicos, contadores, enfim, que se sujeitam a alguma categoria de classe, teriam também uma certa redução do valor do IVA. Isso acontece já? Não, isso é uma fase de transição. Então, a gente teve a promulgação ano passado da PEC, tá? A aprovação da PEC e a promulgação da emenda constitucional. É previsto para 2024, 2025 que comecem a nascer as leis complementares e leis ordinárias, tá? Que a gente possa entender de fato como é que esse tributo vai se operacionalizar. Em 2026 é previsto a fase de teste já para o IBS, tá? Alíquotas reduzidas do CBS e da IBS e do IBS também, tá? Em 2027 a gente já prevê a extinção do PIS e da COFINS, tá? E redução do IPI, exceto na Zona Franca de Manaus, que vai continuar tendo o IPI da Zona Franca de Manaus, mas teoricamente o IPI na produção já seria basicamente zerado, e começa a nascer o imposto seletivo, de fato. Tá? 2029 a 32 a gente vai ter a transição gradual, então a gente vai esvaziar o ICMS e o ISS e vai trazer carga tributária para o IBS já no sistema de partilha de tributos entre as unidades federativas. Então a gente vai trabalhar por um certo tempo com ICMS, ISS, IBS e CBS. Então a gente vai ter uma fase aí de mais tributos para depois tentar esvaziar um pouco. 2027 é a vigência integral do novo modelo e com a extinção aí já do ICMS e do ISS, encerrou o modelo novo que se segue. E aqui, alguns pontos de atenção, que só para finalizar nossa apresentação, que é interessante que a incerteza da alíquota, a gente não tem ainda uma alíquota definida. Estudos, projeções sugerem que seria acima de 27% o valor dessas alíquotas. Em definição do imposto seletivo, bom, o que é o conceito de prejudicial à saúde e ao meio ambiente? É uma salsicha, que geralmente é utilizada por classes mais pobres, mas ele é prejudicial à saúde. Então, quer dizer que, eventualmente, o filé mignon, talvez, se for entendido, é um produto menos prejudicial à saúde, por ser menos gorduroso, então ele tem uma tributação menor do que, por exemplo, uma salsicha que é um embutido. Poderia ser ou não? O que seria um meio prejudicial ao meio ambiente? Qual vai ser o conceito? Como é que a gente vai saber a definição? Então, fica aí uma norma, a gente chamaria uma norma muito aberta para entender como é que o legislador ele vai vir e vai definir. Então, isso muito provavelmente pode ser também motivo de novas demandas para o Poder Judiciário. A necessidade de legislação complementar, que a gente está conversando sobre quais serão as definições, a não cumulatividade plena, como que ela de fato vai se dar. A gente está falando aí de itens destinados a uso e consumo, por exemplo, da empresa, que não estão no produto, poderão ser utilizados? Será que eu poderia começar a pagar mais contas, a grosso modo, dar mais benefícios para os meus funcionários, como vales alimentação, vale transporte, vale mais alguma coisa, para poder aumentar minha base de cálculo para redução do CBS e da IBS? Não sei, hoje que seria, no caso, como renda, então talvez uma reorganização até mesmo de folha de salário, folha de pagamentos e benefícios para os setores. Não sei, vamos ter que entender também como é que vai ver essa legislação. É muita coisa aberta ainda dessa não cumulatividade. Os créditos que eu tenho não acumulados de ICMS e não compensados ainda, por exemplo, como é que vai se dar? A legislação prevê até 20 anos se eu não conseguir compensar, mas tá.
E na prática, como é que vai ser isso daí? Precisamos de uma lei ainda, regulamentos e alteração dos sistemas fiscais. Hoje a gente tem um sistema complexo, quando a gente fala de SPED, Sistema Público de Educação Digital, que é tudo digital no Brasil. A gente vai precisar rever e reentender e refazer todo o sistema existente aí. Gente, basicamente isso. Tentei ser breve, não consegui, eu imagino. A legislação tributária no Brasil ela é complexa. Falar do que existe e falar do que vai existir ainda é meio complicado. Então, me resta agradecer a vocês da Câmara pela oportunidade. Estamos à disposição, nossos contatos. E mais uma vez agradecer a pessoa da Vivian essa oportunidade de poder falar com todos vocês, gente. Muito obrigado. Obrigada, Marcos. Muito obrigada. Obrigada, Marcos. Excelente apresentação. Vamos a passar agora com a Marina, da Brigante. Marina Chaves, você está pronta? Hola, buenos Olá, días. Hablamos buenos un días. poquitín español ahora, si Perfecto. les parece bien. Comparto la presentación. Sí, ya está. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias por la oportunidad. ¿Ya ven la presentación? Ahora sí, listo. Ahora sí, sí. Listo, bueno. Entonces, primero, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por el tiempo de hablar aquí. Un tema tan complejo como dicho Marcos. No es fácil hablar de la reforma tributaria en tan poco tiempo, especialmente porque es una reforma que lleva más de 20 años, que se habla en el Congreso. Entonces, tenemos muchas cosas a hablar todavía. Entonces, solo para hacer un comparativo del modelo actual y el nuevo modelo, y empezarmos a hablar de los regímenes tributarios. El sistema actual complejo, muchos tributos, cada tributo con sus particularidades. Creo que aquí es el más difícil de Brasil, es lo que lleva todo el tiempo de del coste de Brasil, que se dice, porque es necesario comprender qué pasa en los estados, lo que pasa en los municipios y lo que pasa en todo el país. Es un país con dimensiones continentales, entonces, porque es muy grande, también es un poco complejo. Entonces tenemos muchas leyes, muchas informaciones distintas para los mismos asuntos. Por ejemplo, para el ISS, que es el impuesto de servicios que tenemos hoy en Brasil, son más de 5.500 leyes distintas, una para cada municipio. Tenemos más de 5.500 municipios. El mismo pasa con el ICMS, que es el impuesto de las mercancías, que tenemos 26, 27 con el Distrito Federal, leyes distintas para hablar del mismo tema. Entonces tenemos alícuotas distintas, tenemos maneras distintas de hacer las declaraciones, y un punto importante es que tenemos muchos beneficios fiscales, que son beneficios que el gobierno da para las empresas estar en un otro lugar del país, para que las empresas van a los lugares que son poco desarrollados, que son poco poblados, y la reforma va a cambiar eso. La idea es que no tendremos más tantos beneficios fiscales, entonces el sistema va a ser más parejo, como es la intención de dejar todo un poquito más igual, mismo con las dimensiones gigantes que tenemos en Brasil. Entonces, el nuevo modelo ya está, es el modelo de IVA. La idea era tener un IVA como tenemos en España, pero no es posible, pues que todavía no es posible, pues que tenemos 11 tributos de los más importantes, y acá estamos poniendo 5 en 3. Entonces ya vamos a disminuir de 5, que son PIS, COFINS, ICMS
ISS, el IPI para 3 otros. Entonces son nuevos, van a dejar todo un poco más simple, pero todavía no conocemos los detalles. No sabemos exactamente la alícuota de cada uno de ellos, cuáles serán las bases. Entonces, todavía no es posible que yo llegue acá y diga, la CBS es así, punto, porque todavía no conocemos. Aún queda necesario traer las leyes complementarias que van a ser hechas hasta julio de este año. El plazo está en la Constitución Federal, en el texto aprobado al fin del año de 2023. Entonces, tenemos poco más de 3 meses para conocer los textos que van a ser hechos y van a ser aprobados. Todavía sabemos su macro, pero no sabemos al detalle. Entonces, que como he dicho Marcos, tenemos PIS, COFINS y en lugar de ellos las CBS, que es la contribución sobre bienes y servicios. El ICMS y ISS, en su lugar vamos a tener el IBS, Impuesto sobre Bienes y Servicios, y por fin el impuesto selectivo. La idea de la reforma es que las CBS e IBS tengan juntas una alícuota de cerca, que se dice en el mercado hoy, de 26, 27%, pero esto va a depender de las leyes complementarias y lo que llamamos de regímenes especiales, que van a ser para los alimentos que son base de la población, para los transportes colectivos, para medicamentos, para educación, todo que son las actividades más importantes del país tendrán regímenes específicos que van a tener su propia alícuota distinta de la alícuota de los otros. Entonces, por eso, como todavía no sabemos cuáles serán los regímenes específicos, no tenemos cómo saber cuál es la alícuota base. Entonces, que se dice hoy es que el ideal de alícuota para estos dos sería cerca de 27, 28%, pero ainda no tenemos certeza. Creo que tenemos todavía, no sé si ahora, pero hasta el fin del año tenemos. Los beneficios para las pequeñas y medianas empresas, especialmente con la reforma, son la propia simplificación de la tributación. Tenemos una facilidad y ahorro de tiempo con declaraciones de documentos contables. Pero aquí hablamos de un tiempo después de la transición. Mientras tenemos la transición, y acá está el desafío, que es tener dos regímenes al mismo tiempo hasta 2033 y parametrizar los sistemas. Nosotros vamos a tener que poner mucha energía en este trabajo ahora, desde ahora y hasta el 2033, en los próximos 10 años, para tener un sistema bueno, perfecto, no, que es lo que gustaríamos que fuese perfecto, pero vamos a poner energía ahora y este es el desafío para que después tengamos un régimen tributario que sea más simple, que sea más justo y que traiga una facilitación para todas las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, que a veces no tiene un departamento tan desarrollado en fiscalidad, que a veces no tiene muchos asesores para ayudarlos con la dificultad del derecho tributario de Brasil. Entonces, ¿cómo superar el desafío? Es tener una buena planificación tributaria. Estamos en el justo momento de sentar, mirar la actividad, mirar lo que pensamos para el futuro,
de la empresa, cuáles son las ideas de crecimiento, de desarrollo, para que después podamos pensar la mejor forma de utilizar el cambio de la reforma antigua, del sistema antiguo para el nuevo traído de la reforma. Tenemos que acompañar las normas relacionadas al tema, que van a ser las leyes complementarias de todas las discusiones que virán, para comprender todo lo que pasará. Y es muy importante ajustar los sistemas internos de la empresa. Entonces, poner dinero ahora en los sistemas para después tenemos una facilidad de entendimiento, de aplicación de la reforma y con eso el ahorro de tiempo y dinero después. Y por fin, para judicializar eventuales temas, sé que la idea de la reforma es no tenemos tantos juicios, pero cuando estamos en un ambiente de transición, es muy difícil decir no vamos a judicializar nada. La idea es que las empresas escuchen sus abogados, sus asesores fiscales, tributarios, que si tenemos un momento o algún asunto, alguna materia que necesita juicio, es bueno que sea hecho en el periodo de transición, porque después que ha pasado el periodo de transición, no sabemos cómo va a ser, lo que va a cambiar, y como decimos en Brasil, quien llega por primero bebe el agua limpia. Entonces, esto es un poquito lo que tenemos de las ideas del derecho. No sé si he pasado el tiempo. Está ótimo, Marina. Está excelente. Bueno, muchas gracias y quedamos a disposición para hablar de este tema con mucho más tiempo que vamos a tener en futuro. Muchas Gracias. gracias, Marina. Agora a gente vai passar a palavra para o Rodrigo Milioni. Olá, Rodrigo, tudo bem? Hola Vivian, hola a todos, Tudo, ¿qué tal? Espero que tudo estés bom? bien. Gracias, bueno, por la oportunidad de participar en este evento y hablar un poco sobre este tema. Ahí que, bueno, pone a todos, sobre todo los abogados, ahí con los pelos de pie, porque ya venimos desde hace mucho tiempo estudiando temas de la reforma fiscal y la verdad es que, bueno, mes a mes fuimos ahí aclarando algunas incertidumbres que hemos tenido en relación a cómo eso iba a ensamblarse, cómo sería votada y ahora que tenemos un panorama un poco más claro, empiezan las dudas sobre cómo eso va a aplicarse en la práctica. Y en nuestro caso, yo voy a compartir con vosotros una presentación. Os pido perdón que está en portugués, pero yo puedo enviar a vosotros después la versión en español. Y bueno, por hablar un poco respecto de cómo serán las cosas en la práctica de la empresa. Yo creo que mis compañeros Marcos y Marina ya hablaron un poco al respecto de eso, porque a fines, cuando se habla de una reforma fiscal y temas que involucran la actividad de las empresas, es natural comentar algunos impactos prácticos y cómo eso va a ser sentido por la empresa. Entonces, déjame coger la presentación que está aquí y ya compartiré con vosotros un rato, por favor. Vamos a ver qué... ahí está. A ver si compartimos, si os mira la parte introductoria de nuestra presentación. ¿Has podido ver, Vivian? Sí, Vale, bueno, pues perfecto. empezamos. Gracias. Bueno, algunos datos macroeconómicos para iniciar, así como nuestros compañeros han hablado. La reforma tributaria aumentaría o elevaría el PIB en 2,4% más o menos, según una pesquisa hecha por XP Investimentos, que es una gran institución financiera en Brasil. Y en el caso más optimista, a lo largo de los años, eso resultaría en 20% a más.
incremento por año de 1,8%, y a considerar los escenarios podría ser un poco más grande, de 2%, 3,1%. Eso es un indicador de que a las empresas iban a recibir los efectos de la reforma tributaria mejor. Podrían, ah, por la simplicidad y por la facilidad de hacer los trámites y la facilidad que daría para negocios, sobre todo para los comerciales, por ejemplo, que tendrían más claridad para calcular sus precios de venta y negociación, porque al día de hoy, imagínate que un comercial de una empresa que va a ofrecer un servicio o ofrecer un producto, tiene que lidiar con temas de dónde el servicio va a ser prestado. Si en este municipio, si hay retenciones a la cuenta del impuesto sobre servicios, de IVA de servicios, o en caso de venta de un producto, si hay una sustitución tributaria en el tema de ICMS, o si vamos a pagar, quién paga el impuesto, si hay una diferencia de alícuota, qué alícuota pagamos. Con la reforma fiscal y el tema de la CBS y IBS, eso se acaba. Es una alícuota única para todo el país y va a ser mucho más fácil calcular los impuestos. Entonces, los impactos que serían sentidos por las empresas al inicio, de cara pasada la transición, porque todavía tendremos periodo de transición donde calcularemos en conjunto estos tributos, o sea, va a ser una etapa de adaptación, pero luego que eso se implante en 2033, queremos que habrá simplificación del sistema fiscal, porque en España, imagínate que cuando estamos negociando el precio o un servicio, hablamos del precio más IVA. Si vamos, por ejemplo, a una Decathlon, tenemos el PVP y ya sabemos que el precio más IVA. La idea en Brasil es poner eso y gracias al cálculo por fuera que se quiere implantar, las empresas van a tener más facilidad para calcular sus impuestos y enseñar al cliente, mira, una parte, lo que es impuesto, lo que es el principal, lo que me remunera por mi producto o servicio y lo que es impuesto. Y el cliente o el tomador de servicio, cuando reciba esta propuesta o tenga visibilidad de lo que vamos a ofrecer, sabrá cuánto va a poder creditarse de impuestos, lo que se recupera, lo que no se recupera. La idea también es que sintamos que no va a haber no cumulatividad, o sea, una de las propuestas de la reforma es no haber que un impuesto compone la base de crédito del otro, o sea, que sea siempre el cálculo por fuera. Eso igual facilita a las empresas saber cómo va a ser el cálculo y cuánto cuesta efectivamente un producto o servicio. Eso da más margen a negociaciones, nos da más confianza en hacer negocios y es más fácil orientar a una equipo comercial para salir al mercado ofreciendo productos y servicios con una tabla de precios sencilla y que sepamos ahí en todas las ocasiones, se vende a Amazonas o se vende a Rio Grande del Sur, vas a saber que lo mismo impuesto va a incidir sobre tu venta sin reglas que no sabíamos y tampoco riesgos a la empresa de tener alguna inspección por calcular mal sus impuestos o por declarar mal sus impuestos. Eso igual afasta temas de concurrencia desleal, que es una cosa que fue creada por algunos estados o que permitía lobbies al respecto de determinados sectores y productos, con las alícuotas definidas, apartado de los sectores beneficiados de salud y otros más, de alimentos y como cesta básica, entre otros. Las empresas, que son la gran mayoría, trabajan con productos convencionales, van a tener las mismas condiciones donde estén, en el estado que estén. Entonces, una de las propuestas es terminar con eso y dejar que los empresarios puedan elegir qué estado y qué sitio van a estar, dadas sus temas logísticos o temas comerciales o proximidad con un representante legal o donde pueda reclutar mejores empleados, y así no va a estar pegado a, por ejemplo, el estado X me da un beneficio, entonces me voy ahí, pero tengo que contratar gente de São Paulo y está lejos 1000 kilómetros. Entonces, es una barrera geográfica que esta reforma visa terminar y que puede ayudar mucho a las empresas, incluso en la toma de decisión para expatriados, para ofrecer condiciones a sus ejecutivos y todo más. Ah, con el fin con eso, dentro del cálculo y la parte fiscal, donde se
miran los contadores y los abogados, va a haber el fin del efecto cascada, es que no vamos a repasar costes a las próximas etapas de la cadena económica. O sea, no vamos a meter impuestos y siempre que voy a negociar algo, te decir, mira, esto es este impuesto que tiene, por ejemplo, el IPI en el caso de reventa, va a ser un coste para la próxima etapa. Y la CBS y la IBS, por la propuesta de la no cumulatividad, vamos a poder tomar los créditos a lo largo de toda la cadena económica hasta el usuario final. Entonces, es una cosa buena, es una propuesta que visa dar más clareza a todo que tenemos al día de hoy, porque la verdad es que el escenario fiscal en Brasil es un poco complicado. Y la gente que viene aquí desde España o donde sea a comprender todo eso, ya hubo gente aquí en la oficina que me ha dicho, Rodrigo, mira, me fío de ti, porque no consigo comprender estas cosas. Y es una cosa que así no es bueno para un país y con la reforma esperamos que no haya dudas, que todo ese cálculo matemático sencillo pueda ayudar a las empresas a tener clareza en sus informaciones, incluso a reportes fiscales a sus matrices. Entonces, y también una cosa que es un fantasma, que la gente, bueno, ya he escuchado un montón, la gente hablando que, bueno, va a crecer la alícuota de impuestos, vamos a pagar más impuestos. Las empresas van a tener una oportunidad de ajustarse fiscalmente a los nuevos sistemas, al nuevo esquema de fiscalidad y ver si efectivamente la alícuota más alta va a resultar en una tributación más grande o no. En este punto, las empresas van a tener que rever internamente sus procedimientos, la forma de tomada de crédito, qué rubricas y qué conceptos van a tomar sus créditos fiscales para decidir, para mirar si en su actividad va a haber una tributación mayor, más grande o no. O sea, estimase que la alícuota básica sea entre 25 y 27,5 o hasta 33%, pero lo que se debe mirar es cuánto de los impuestos que van a ser pagados bajo estos conceptos son de tu facturación, porque a lo mejor puede ser un 33%, pero la alícuota efectiva, o sea, mi carga fiscal me rebaja un 15%. ¿Por qué? Porque saco bien los créditos fiscales que la legislación me permite, que tengo diversos costes que no podía antes de la reforma, tomar créditos y que ahora puedo. Entonces, las empresas van a tener que hacer un trabajo de tener mejor y más claramente sus conceptos fiscales y contables en sus libros para que puedan saber dónde van a sacar créditos, no solo de la compra de materias primas o de servicios, pero de todo que se permita. Y así va a ser posible al empresario, aunque haya una alícuota que a la primera vista sea más grande, trabajar mejor este tipo de cosas. Y en este punto es que los abogados fiscalistas y los contables van a ser imprescindibles para este tipo de operación, porque aquí, de los estudios que hemos hecho, es donde se va a ganar el partido. O sea, mirar cómo tomar estos créditos y cómo utilizar bien las bases de crédito y débito de SBS y de IBS. Y lo que va a dar más competitividad a la empresa, porque eso te permite ajustar más el precio, trabajar más con sus márgenes y conocer bien al final cuánto es tu coste efectivo sin sorpresas. Porque el día de hoy, por más que nos esforcemos para saber toda la legislación de ICMS de 27 estados, de miles de municipios a la medida que es posible, es siempre muy difícil no descumplir o no estar al tanto de alguna norma o alguna normativa nueva que sale. Entonces, eso va a permitir más clareza a los empresarios y a tener más igualdad en la competitividad, porque todos los sectores, con excepción de los beneficiados, van a estar en condiciones iguales, con tributos iguales y la forma de cálculo igual. O sea, que ahí va a ganar el partido, como ya he dicho, quien, bueno, comprar mejor, negociar mejor o hacer mejor uso de sus créditos fiscales. Ah, Siguiendo, lo que otro impacto que las empresas van a tener después de la reforma e incluso durante son sus sistemas. Marina ha dicho eso en su explanación y es verdad, porque las empresas que van a empezar ahora a tener que cambiar sus sistemas y mejorar la performance de
cálculo fiscal, actualizar en base a la legislación y para poder comparar incluso los escenarios e ir preparándose a la transición que va a ocurrir en 2033. Pero ahora los sistemas tendrán que calcular, por ejemplo, las alícuotas test de CBS e IBS. Entonces, las empresas tienen que hacer eso, no por una cuestión de saber cuánto van a pagar, porque ya va a ser una imposición legal y es una cosa que si puede te resultar alguna multa o algún problema si no hay fair. Entonces, tener un sistema ajustado, un ERP o un SAP o Master SAP o quien sea o TOTUS con estas parametrizaciones o ya empezar a hablar con la gente, los informáticos, que esta adecuación es necesaria, va a ser un hito para las empresas desde el próximo año, porque eso va a empezar a ser una necesidad. Entonces, en esta etapa de transición, las empresas van a tener un poco más de trabajo fiscal, van a tener un poco más de trabajo de calcular en base a los dos sistemas y hay empresas ya que están haciendo lo comparativo de cómo va a ser su tributación después de la reforma y cómo es ahora para ver cómo pueden ir ajustando sus operativas a lo largo de los años hasta que lleguen al modelo ideal o al final, porque yo creo que de lo que están proponiendo ahora hasta de aquí 10 años algo se va a cambiar, pero a lo largo de este camino las empresas ya están se preparando y una cosa es eh, tratar de sistemas, equipos actualizados, gente que sepa trabajar con temas de la reforma. Eso incluye desde sus consultores y de gente interna. Y una cosa que nosotros creemos es que además de esta especialización que va a tener de personal, yo creo que las empresas van a demandar menos profesionales para cálculos fiscales, porque hay empresas que tienen gente para calcular impuestos directos, otras para impuestos indirectos, alguien solo especializado en ICMS, y la tendencia es que la persona sepa CBS y IBS y a lo mejor IS. Entonces, una persona que va a saber todo y la idea es que el cálculo sea más sencillo. Entonces, un tema de que las empresas van a poder ahorrar un poco en coste de personal operativo y, por otro lado, poder invertir más en la fábrica, en la producción, en capacitar gente para lo que realmente importa, que es la producción. Y entonces, el desafío que vemos para las empresas de este primer momento es conocer, claro, la reforma y cómo eso va a impactar así, pero actualizar sus sistemas y seguir al tanto de todo para seguir calculando sus tributos de forma a que cuando esté ahí, digamos, a 2033, la empresa esté ajustada y conocedora de todos sus derechos ante la ley. Y claro, va a haber un tema u otro que será levantado como controverso, va a haber alguna judicialización, no, si no vamos a ser como inocentes de pensar que no, porque en Brasil eso va a haber y claro, dentro de una razonabilidad, ahí las empresas van a poder discutir algunos temas que son específicos y que solo en la práctica de los negocios van a ser capaces de conocer. Entonces, el gobierno ya es consciente de eso y todos van a tener que tratar de eso de una forma o intentar arreglar estas diferencias o las discusiones a través de medidas administrativas. Pero yo creo que las empresas no van a dejar simplemente de tener lo que tenemos de escenario al día de hoy en términos de contestar algunas normas y todo, pero la tendencia es que eso disminuya. Vivian, por favor, me diga si esté extrapolando el tiempo, porque no estoy Sí, controlando. te quedan 2 minutos. Vale, vale. Bueno, pues Gracias. como yo estaba diciendo, la transición va a ser algo gradual y la verdad que dejamos ahí en esos 2 últimos minutos como desafío a las empresas y consejo, es que empiecen a preocuparse con la reforma ya, porque conocer los conceptos básicos y desde el inicio y ir evolucionando el tema y acompañando a la medida que que el tema igual va ocurriendo, es la mejor forma de estar al tanto de todo y la empresa estar más actualizada posible cuando llegue el momento de dejarnos ahí el IPI de lado, dejarnos el ICMS, el PIS y COFINS, porque eso va a ser una realidad. Entonces, acompañar caminar, hacer el camino mientras se camina es la clave para que las empresas tengan menos problemas posibles. Y claro, escuchar a sus abogados, sus asesores y también
buscar en el mercado profesionales con especialización y que sepan y conozcan los temas de la reforma y sepan aplicar a las empresas en base a la experiencia previa que tienen. Entonces, os dejo con eso. Luego voy a enviar a Vivian la presentación en español para que todos puedan tener. Quien quiera en portugués, enviamos igual. Y bueno, sin más, quería agradecer por el tiempo, agradecer a todos y estoy a disposición para dudas o comentarios. Muchas gracias, Rodrigo. Para- Ahora vamos a darle la palabra al siguiente despacho de abogados, Morão Campos. ¿Está pronto? Bom dia a todos. Oi, Flávio. Olá, Vivian. Tudo bem? Tudo bem com você? Bom dia. Tudo ótimo. Cambiando ao português. No- Na língua que você preferir. Fica à Ok. vontade, por favor. Obrigada. Já está aparecendo? Está sim. Ok, obrigado. Bom, mais uma vez, boa tarde a todos. Uma pequena introdução da Morão Campos Group. Nós somos um grupo que hoje atuamos em 3 áreas, na área de contabilidade, paralegal e representação legal das empresas internacionais aqui no Brasil. Nosso objetivo é falar sobre as perspectivas econômicas, avaliação do impacto econômico da reforma e projeções a curto e longo prazo. Na verdade, isso aí é fazer um exercício de futurologia, porque falar de economia já não é um tema tão simples. No Brasil, mais que duplica, então, esse exercício. Vide que, para 2023, nós tínhamos uma previsão no início do ano de um crescimento do PIB de 0,9 e chegou ao final do ano com 2,9. Então, o que foi previsto no início de 23 não valeu para o final de 2023. Então, o objetivo aqui é trazer alguns insumos sobre os principais mercados, as principais indústrias brasileiras, para que a gente possa ter essas informações e no decorrer do período, avaliar como que isso está se portando e o que mudou ou o que continua tendo ainda as mesmas premissas. Então, a gente vai falar das principais indústrias. Eu vou dar uma rápida passagem aqui sobre o contexto original da reforma. Já foi exaustivamente falado, mas é sempre importante a gente dar uma olhadinha. Então, o objetivo da emenda constitucional 132 é o crescimento do PIB, a equidade tributária, a neutralidade fiscal, a simplificação, a transparência, a modernização dos impostos, a desburocratização, a redistribuição de renda, diminuição da sonegação fiscal, arrecadação no destino e o fim do efeito cascata. Então, esse, basicamente, são os objetivos. O que a gente tem para que esses objetivos sejam alcançados? Nós temos as leis complementares, que a gente tem que ficar de olho nessas leis complementares, porque elas vão atender a mais de 70 pontos da reforma. Então, grande parte da reforma, a gente só tem o esqueleto dessa reforma, mas as leis complementares é que vão dar o norte com relação à reforma. Por exemplo, definição de alíquotas. A gente tem uma estimativa que já foi falada, entre 25 e 27, mas a gente ainda não sabe de nada. Quem é que vai pagar? Quais são as exceções que nós vamos ter? As normas processuais, o imposto seletivo, a administração desse sistema, ou seja, nós vamos ter 2 entes, na verdade 3. Vamos ter a federação, os estados e municípios, para poder legislar sobre a nova reforma. Então, quem vai nessa legislação, o que nós vamos ter? Nós vamos ter definição sobre arrecadação, fiscalização, distribuição da renda. Então, hoje, a fiscalização, só como um exemplo, hoje nós temos fiscalização federal, dos impostos federais,
a fiscalização estadual, com os impostos estaduais, e a fiscalização municipal. Agora, a partir da reforma, o objetivo é que nós tenhamos apenas uma fiscalização. Como é que isso vai funcionar? Então, tudo isso ainda vai ter que ser regulamentado com a nossa reforma e a compensação entre os estados e municípios aí com relação à distribuição. Como já foi dito, o IVA dual, né, e, na verdade, ele acabou tendo mais um incremento aí do imposto seletivo, mas é o IBS e a CBS. A única certeza que eu tenho nesse momento é que não vai ser uma travessia tranquila. A gente vai ter muito trabalho pela frente, principalmente, como já foi dito, em questões de compliance. Nós vamos, durante alguns anos, conviver com 2 sistemas, vamos duplicar o número de impostos, então não vai ser simples, não vai ser tranquilo, e nós teremos isso aí por alguns anos pela frente. Falando sobre os impactos da reforma, como eu disse, vamos olhar algumas áreas, começando pelo agronegócio. Hoje, o agronegócio ele é o pilar da economia brasileira. Então, ele precisa ser muito bem olhado para que a gente não tenha nenhum problema com relação ao agro, que é o que tem, né, sustentado o crescimento do PIB. Então, o que a gente sabe hoje? Sabemos que vai ter redução de alíquota em 60%, ok? E que para alguns produtos, principalmente produtos hortícolas, frutas e ovos, uma redução de 100%. Então, isso é o que a gente já tem previsto para o agronegócio. Isso é bom para o agro. Tá? Agora, preocupações para o agronegócio. Essa redução de 60%, ela vai ser suficiente? Né? Para que o que a gente tem hoje em dia, desculpa que ele passou aqui sem que eu querer, mas deixa eu voltar. Não. Então, essa redução vai ser suficiente para manter a competitividade do agro? Né? Quais são os produtos que vão ser contemplados na cesta básica? Então, são tudo definições que nós teremos agora no decorrer desses dois anos. Quais são as operações que estarão sujeitas à redução de alíquota? Além disso, ainda vai haver extinção de benefícios fiscais, esse é um dos objetivos da reforma tributária, né? E para o agronegócio vai ter a cobrança do IPVA sobre as aeronaves agrícolas, que até então não existia essa cobrança. Então, tudo isso são dúvidas, então a gente tem muito mais dúvidas do que certezas para o agronegócio. Esperamos que tudo isso seja bem analisado, principalmente pelos nossos políticos, para que a gente tenha o agronegócio continuando sendo um dos pilares, obviamente, puxando também os outros. Saindo do agro e passando para o varejo, o que nós temos de positivo para o varejo? Com relação ao compliance tributário, vai ser muito bom para o varejo. Por quê? Porque nós teremos hoje, vamos ter somente uma legislação. Hoje, como já foi dito, nós temos legislação para os 5.500 municípios, nós temos legislação para 27 estados, então imagina uma rede de varejo que atua em todos os estados e atua na maioria dos municípios ou nos grandes municípios. Tem que ter uma área de compliance muito boa, muito grande, para que possa atender a todas essas legislações. E o que isso custa? Isso custa dinheiro. Então, para o varejo, isso vai ser bom. A questão do cashback também vai ser interessante, por quê? Porque vai ser uma reinjeção de recursos, principalmente para a população de baixa renda, que vai ter mais dinheiro e, obviamente, vai consumir mais. Além disso, vai ter um menor litígio tributário. Se você tem uma base ampla de creditamento, e hoje isso é um problema para as empresas, porque o que você pode creditar, você tem um entendimento para creditamento de, principalmente, PIS/COFINS,
e muitas vezes a Receita Federal tem outro entendimento. Você tem diversos entendimentos, então, você tendo uma base ampla de creditamento, isso diminui em muito o litígio tributário. Preocupação com relação ao varejo, extinção de benefícios fiscais, principalmente o ICMS. Hoje, o ICMS ele é um dos carros-chefes para essas empresas de varejo, para elas poderem se estabelecer em determinado local. Então, com a extinção do benefício fiscal, obviamente que haverá uma equidade, mas, por outro lado, esses benefícios que hoje as empresas têm, elas deixarão de ter. Além disso, está prevista uma contribuição estadual sobre produtos primários e semi-elaborados que pode elevar a carga do varejo. E o estoque de crédito de ICMS, que existe uma previsão de 20 anos para compensar esse estoque, ou seja, então uma empresa que tem um estoque de ICMS, ela vai ter 20 anos para compensar isso, que é muito tempo, né? Muito tempo, para reaver esse direito, esse crédito, e durante esse período também as coisas podem mudar. Então, isso é uma preocupação que existe com relação ao varejo. No segmento de infraestrutura, também os aspectos positivos. A clareza na tributação de projetos estes que existirão em diversas cidades. Então, se você tem um projeto que sai do Rio de Janeiro e vai até São Paulo, passando por várias cidades, você tem várias legislações e cada cidade você tem que estudar como é a legislação do ISS. Isso leva tempo, isso custa dinheiro. Então, você tendo hoje uma legislação única, diminui o seu tempo e, consequentemente, o seu custo. Vai ter uma potencial redução da carga tributária sobre os investimentos. Isso é um fator positivo para a infraestrutura. E a distribuição de carga tributária ela vai elevar a capacidade de investimento dos estados e municípios, ou seja, com a arrecadação, a tributação agora no destino, muitas cidades que não tinham uma capacidade de investimento e eram municípios consumidores, que não produziam, mas só consumiam, hoje eles terão, a partir da reforma tributária, eles vão ter a capacidade de poder também investir mais em questões de infraestrutura, e isso é muito bom, muito importante para a área. Preocupações para a área de infraestrutura, extinção dos benefícios fiscais, principalmente o REIT. Hoje, o REIT ele é o principal benefício fiscal do setor. Então, haverá a extinção desses benefícios, e isso é uma preocupação para o setor de infraestrutura. Para a indústria, o que nós temos de positivo? A não cumulatividade plena, ela vai reduzir o custo de produção, vai melhorar a competição, principalmente com os bens importados. Então, hoje, as indústrias elas poderão tomar créditos que até então não é possível. Então, com a reforma tributária, elas vão poder se creditar, isso vai reduzir o custo da produção, vai melhorar a competitividade, vai diminuir o preço do produto, e haverá também a simplificação do compliance tributário, que não só para a indústria, mas para outros setores, principalmente varejo, é um fator muito positivo, né? Como foi dito, o Brasil hoje gasta em torno de 1.900 horas para o compliance tributário. Isso são horas que muitas vezes o cliente não vê, principalmente para quem é prestador de serviço. O cliente não vê essas horas. Por quê? Porque o advogado ou o contador ele faz as obrigações tributárias da empresa e aquilo para o cliente é transparente. Então, essa simplificação ela vai ser boa para a indústria, para o comércio, para o setor de serviços também, para quem presta serviço, principalmente na área do compliance tributário.
Para a indústria, existe uma preocupação também com relação ao creditamento, né, do IBS e CBS sobre os valores efetivamente recolhidos. Eu coloquei aqui indústria, mas isso vale para todas as outras indústrias, ou seja, ainda não tem definido, né, se isso vai realmente acontecer ou não, será definido em lei complementar, mas existe a possibilidade de você poder se creditar somente daquilo que foi efetivamente recolhido. Não se sabe como, mas é alguma coisa que preocupa. Então, isso ainda vai ser definido, mas é uma preocupação que nós temos. E também a contribuição sobre bens primários, a matéria-prima e produtos semifaturados. Serviço. Para serviço não tem nada para comemorar, por enquanto, até agora, isso na minha percepção e pelo menos no que eu tenho ouvido e conversado. O setor de serviços hoje, ele corresponde a 70% do PIB brasileiro. É o setor que mais emprega. E, em contrapartida, o que acontece? Haverá um incremento brutal na carga tributária. Hoje, para o setor de serviço, obviamente que nós estamos falando aí de federal e municipal. Nós temos uma carga que pode variar de 5,65 até 14,25. Isso depende do regime tributário que a empresa esteja trabalhando, mas ela vai de 5,65 a 14,25. E a estimativa é que nós tenhamos uma carga de 27,5%, ou seja, quase 100%. Foi dito que ainda que haverá uma redução para algumas prestações de serviço, como advogado, contador e etc., mas o que se tem hoje é isso, uma carga que vai ser aumentada em quase 100%. Então, para o setor de serviço, isso não é nada interessante. O principal custo que as empresas de prestação de serviço têm é a folha de pagamento. E a folha de pagamento, ela não dá direito à tomada de crédito. Então, se não haverá direito à tomada de crédito, isso aí não vai ser um fator positivo para as empresas de serviço. Recentemente, eu assisti uma palestra do Bernardo App, onde ele fala ao contrário. Não, as empresas de serviço serão beneficiadas porque aquele serviço que ela toma e não pode se creditar, agora será acreditado. Ok, vai ser acreditado. Mas se hoje a prestação de serviço é o maior custo de uma empresa, podendo chegar talvez até 50% a 60% do custo total de uma empresa de prestação de serviço, o que resta não vai ser tão diferente. Então, é um tema que traz bastante preocupação. Obviamente que muitas empresas de prestação de serviço não vão ter como assumir 100% desse custo, ou seja, vai ser repassado. Quando esse custo for repassado, ele vai para a indústria, vai para o comércio, vai para o varejo, vai para o agro. Então, isso vai aumentar o custo das outras indústrias. Desculpa, Flávio, a gente precisa ir finalizando. Já estamos finalizando. Então, a gente vai ter um menor litígio, um aumento da produtividade, são os impactos, a simplificação brutal e um ambiente favorável para o investimento. Tá? Um crescimento mais sustentável, mais emprego e mais aumento de renda. E no curto prazo, vai piorar para melhorar. No longo prazo, existe um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais que haverá um crescimento adicional de 12% em 15 anos. Espero que esse estudo esteja certo e que a gente realmente tenha esse incremento aí no nosso longo prazo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Vivian, pela oportunidade. Obrigada a vocês. Agora eu vou passar a palavra para a Georgia. Oi, Georgia, tudo bem? Oi, tudo bem? Buenas tardes. Buenas tardes. Você vai falar espanhol? Oi, bueno,
Puedo hablar en español, sí. Como quieras, Georgia, te dejo Vale, presentar. vale. Muchísimas gracias, Vivian, por la oportunidad, a la Cámara de Comercio Brasil-Cataluña por organizar un seminario sobre un tema que considero bastante relevante y que hemos hablado bastante el año pasado. Y como bem foi hablado por los compañeros, ¿no? La reforma tributaria es una cuestión animadora, pero al mismo tiempo nos trae aún muchísimas incertidumbres, ¿no? Cuando hablamos de la cuestión de la aplicabilidad de esa reforma de esta reforma tributaria en Brasil, hasta porque está en este periodo de transición. Pero como una empresa de consultoría como es B2, nosotros pensamos y me ha tocado aquí, déjame compartir con vosotros la presentación. La planificación fiscal se hace aún más necesaria, ¿no? Cuando hablamos de este periodo de transición que el Brasil está viviendo con esta reforma tributária. Normalmente as empresas aqui, mas seguramente também em Brasil, pensam o término fiscal está muito ligado aos impostos e a seu impacto na contabilidade do negócio. Por lo tanto, entendo que a planificação tributária é este recurso necessário para optimizar a carga associada a estes impostos, não? Se na estruturação de um negócio entendemos a planificação fiscal como um elemento que pode marcar a diferença na criação de riqueza, a largo prazo é o melhor termômetro econômico para o negócio, para as empresas, não? E entendendo os objetivos da necessidade da planificação tributária a largo prazo, a mim me gusta nombrar o que os companheiros han hablado, ¿no? O compliance tributário, o compliance fiscal, donde o grande objetivo desta planificação fiscal é que as empresas possam cumprir suas obrigações fiscais, conseguir ahorros financeiros e evitar, sem dúvidas, impostos desnecessários e sanções, ¿no? Eu creio que da mesma maneira que ha sido muito fácil, não fácil, pero ha sido bastante aceptado, ¿no? Aqui em Europa, o compliance penal, creio que as empresas agora já devem pensar também em implementar em seus sistemas, em seus processos de gestão, o compliance fiscal, ¿no? E quando falamos em assessoramento e em estratégias para a planificação fiscal a largo prazo, me gusta pensar em um aspecto circular, dessa necessidade constante em planificar a fiscalidade da empresa, não só por uma questão de ahorro, não, com as cargas tributárias, mas também pensar em como estender o negócio, não? Como planificar as inversões, como diversificar os ativos, a planificação de sucessão, não? O conhecimento da legislação é um ponto muito importante, até para reduzir este impacto que os impostos acabam causando em las empresas, não? Optimizar, sem dúvidas, também las deducciones y créditos fiscales. He visto que muchos de los compañeros han dicho que uno de los puntos claves de esta reforma tributaria es que hará una reducción muy importante en los créditos fiscales, ¿no?
pero aún assim, eu acredito que considerar a estrutura fiscal mais adequada para cada empresa é um valor que temos que fomentar com as empresas, em la estruturação da contabilidade da empresa. Um outro ponto também não menos importante é a avaliação das estruturas fiscais, que apesar no Brasil estar nesse período de transição, aún assim temos que estar em constante avaliação dessas estruturas fiscais. A gestão de riscos fiscais também, não? Associada às decisões e atividades financeiras, cumprir com as normativas fiscais e evitar práticas que possam resultar em sanções fiscais, é um outro ponto também que me gusta sempre ter presente em las discussões quando falamos de planificação fiscal com as empresas. Já sabemos, e sobretudo em Brasil, que a carga e tudo que se tem que fazer, todos os estudos que se tem que fazer, é muito importante, requer uma carga muy grande por parte de los profesionales, pero es necesario porque, sobretudo, en una reforma tributaria como la de Brasil, que está en proceso que está en este periodo de transición, la revisión y el ajuste es continuado, ¿no? Entonces, son todos esos aspectos que me gustaría traer de la necesidad de esa planificación fiscal a largo plazo a las empresas, hasta porque, como ha dicho Marina y o Rodrigo, ¿no? Las empresas deben actualizar sus sistemas y empezar a establecer parámetros de apuración de acordo a las reglas de transición hasta la implantación completa de un nuevo código tributario, ¿no? Para mí, esos son aspectos importantes de esa necesidad de una planificación, de un asesoramiento para establecer estrategias que podem minimizar a carga impositiva e maximizar os benefícios fiscais. É isto, Vivian. Perfeito. Muito obrigada, Georgia. Bom, aqui a gente já finaliza com as palestras, com as apresentações. Eu queria perguntar para todos os ouvintes que a gente tem aqui hoje conectados se tem alguma pergunta para os nossos palestrantes. Eu vi aqui no chat, né, que animaram a fazer uma pergunta para o Flávio, e obrigada, Flávio, por ter respondido diretamente no chat. Mas eu queria ver com vocês se tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta para os palestrantes. Podem perguntar diretamente, por favor. Ô, Vivian, Sim. tudo bom? Aqui é o Francisco Javier. Eu tenho uma pergunta. O pessoal, os advogados tributaristas falaram muito bem que existe uma reforma tributária que tem a PEC, tá? Falaram do processo, os 10 anos que vai ter que as empresas espanholas, o investidor estrangeiro vai ter que lidar lá no Brasil, tá? Mas a minha dúvida é a seguinte, tá? A gente sabe que o Brasil é um sistema dualista, que tem os convênios de dupla tributação com a Espanha, com outros países da União Europeia, e eu gostaria de conhecer qual é a expectativa do governo, ou como vai ser feito a adaptação dos convênios de dupla tributação da Espanha, por exemplo, com o Brasil, conforme a reforma tributária. Ninguém falou disso. E eu acho bem relevante, porque o Brasil tem que incorporar esses convênios de dupla tributação na normativa interna. Tá, entendido. Alguém gostaria de responder essa pergunta, por favor? Vivian, se você me permitir, eu posso tentar ajudar na resposta. Por favor. Primeiro, Javier, obrigado aí pela pergunta, pela dúvida, super relevante isso que você comentou. E, de fato, na verdade, eu acredito que vai haver uma regulamentação, sim, mas quando a reforma tributária ela atingir a etapa de tratar sobre o imposto sobre a renda. Uhum. Se vocês preferirem, eu posso falar em espanhol, não sei, Vivian, você acha melhor?
Eu acho que dá para a gente entender, né? Se alguém Tá precisa bom. do espanhol, pode falar. Alguém Perfeito. pode acrescentar Isso, mais alguma coisa? só complementando, né? Justamente que a reforma que nós temos agora é sobre o consumo. E os tratados internacionais entre o Brasil e a Espanha, enfim, outros países, tratam da tributação sobre a renda, que vai ser, já foi prometido, né, que vai ser um segundo ponto de reforma. A promessa era para este ano, mas o Congresso já disse que ficará para o ano que vem, em razão das leis complementares que precisam ser feitas e, enfim, votadas, decididas nesse ano. Então, a partir do ano que vem, com a reforma do imposto sobre a renda, com certeza teremos a adaptação desses textos nos tratados. Tá bom. Tá, mas aí eu pergunto isso por quê? Porque às vezes quando a gente vai assessorar um investidor estrangeiro, espanhol, por exemplo, e quando vai falar do PIS, COFINS, PASEP, etc., esses são impostos que agora estão sendo reformados, entendeu? Eu sei que vocês estão falando de imposto da renda do consumo, mas vai atingir essa reforma diretamente também quando houver, sabe, por exemplo, uma prestação de serviço da Espanha para o Brasil, tá? Então, por isso eu queria, sabe, escutar de vocês, se a gente está falando de um planejamento, vamos falar de daqui a 15, 20 anos, tá? Primeiro vão reformar a parte tributária brasileira, tá? E depois vão tocar a parte internacional, e isso vai supor no calendário que a gente vai esperar essas alterações em 15 ou 20 anos. Se Já vocês me existem derem... tratados. Ah, Por favor, Marcos, pode, por favor. por favor, fique à vontade. Por favor, não, por favor, Marcos. Javier, na verdade, falando em português aqui, quando você fala de tratado para evitar dupla tributação, é sobre a renda. Então, a gente está analisando os acordos internacionais, eles visam somente imposto incidente sobre a renda. Claro que quando você vai fazer uma operação de exportação de serviço, quando você olha para o Brasil, o brasileiro está importando um serviço, tá? Quando ele faz essa importação de serviço, ele está sujeito, a grosso modo, tá, a pagar CID, royalties, ele está sujeito a pagar PIS, COFINS de importação sobre o serviço, pagar ISS e pagar eventualmente até o câmbio, né, o IOF câmbio dessa remessa de valor para fora. Então, quando você olha, esses tributos, eles não entram dentro do acordo de bitributação. O que entra no acordo de bitributação, que o Brasil é signatário com diversos outros países, é somente o imposto sobre a renda. E aí seria no caso do imposto de renda retido na fonte. Quando você faz uma soma, porque no final o que importa é quanto a empresa brasileira vai pagar. Então, para vocês, por mais que não sofram retenção na fonte de todos os tributos, você precisa saber qual o valor líquido que chega para vocês aí fora. E para a empresa, qual que é o valor que custa para a contratação. E nesse meio do caminho fica a tributação. Quando você analisa os acordos de bitributação, ele só analisa apenas um tributo, que é o imposto de renda. E aí é a situação de analisar qual tipo de serviço que você está prestando. Assistência técnica, é royalty, é juros, que tipo de serviço que é? Aí eu vou encaixar ele dentro do acordo de bitributação, que no Brasil é adotado com base na OCDE. E aí você vai analisar, bom, esse imposto de renda eu tributo somente no Brasil ou eu tributo na Espanha? Que tipo de serviço que eu estou fazendo? Mas é somente com imposto de renda. O PIS e a COFINS, por exemplo, é quando você analisa como se fosse a tributação local no Brasil, que seria um custo da empresa contratante. Claro que no final das contas ele vai envolver preço, né? Vai ficar um custo maior para a empresa que exporta. Mas, via de regra, isso será tratado eventualmente quando for se falar de uma tributação sobre a renda que está previsto para acontecer também na reforma. Mas não confundir os acordos de bitributação com PIS e COFINS, com CID, por exemplo, com IOF e câmbio, que são coisas totalmente diferentes. Não sei se ajudei. Tá bom. Tá certo. Muito porque obrigada. existe uma maior em relação a isto e que aqui em Espanha nós aplicamos e que seguramente também podemos aplicar a Brasil, é que não se paga o mesmo imposto duas vezes, não? E partindo desta maior, podemos analisar cada caso, não? Pero esta é a maior, não se paga duas vezes o mesmo imposto. Y este es un acuerdo que Brasil tiene bastante consolidado con los países de la Unión Europea. Obrigada, Georgia.
Mais alguém tem alguma pergunta para os nossos oradores? Não? Alguém queira acrescentar alguma outra coisa? Tá tudo certo, então, pessoal? Vamos encerrar por aqui? Da Muito minha parte, obrigada. está tudo perfeito, Lígia. Muito obrigado pelo convite novamente. Imagina. Muito obrigada a todas. De verdade, um prazer enorme ter esse nível, né, de palestrantes hoje aqui com a gente, esclarecendo todas as dúvidas tão importantes da reforma tributária no Brasil para os nossos associados. Muito obrigada a todas, a todos. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, Vivian. Até mais. Tchau, tchau. Boa tarde. Até mais. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau.